Seja muito bem-vindo ao programa Controverso. Hoje debateremos sobre o contingenciamento das verbas públicas às universidades federais do Brasil. Para isso trouxemos a universitária Daniela Cruz, presidente da União Estadual dos Estudantes de Goiás. Seja muito bem-vinda ao programa Controverso. Muito obrigada, agradeço o convite. Giovanni e Renata, é um prazer estar aqui. Muito graciosa a nossa convidada de hoje, Renato Dias. O que você pode falar sobre esse movimento do dia 15 de maio? Daniela Cruz, estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, é um afrodescendente, mulher, de origem pobre, veio do Pará, em busca de dias melhores na região centro-oeste, e ingressou na universidade, participou das atividades do movimento estudantil e chegou à presidência da UE, que é a principal entidade dos estudantes em Goiás. Ela liderou a manifestação de 15 de maio, que reuniu 10 mil pessoas na capital e em dezenas de cidades do estado, chegando a mais de 300 no Brasil, em parceria com a UNE e com os professores, e ao mesmo tempo já convoca para um protesto para a próxima quinta-feira, 30 de maio, que será o maior da era Jair Bolsonaro. Daniela, qual foi a leitura que você fez do movimento de 15 de maio? O movimento do dia 15 de maio começou bem antes, né? O presidente Jair Bolsonaro tem feito algumas menções ao movimento estudantil de uma forma muito pejorativa. Primeira vez que ele falou... Não. A primeira vez que Jair Bolsonaro falou sobre os centros acadêmicos, né, ele falou que centros acadêmicos era ninho de rato, falou que os estudantes menosprezou os estudantes dentro da universidade. A partir de então... Idiotas úteis? Idiotas úteis é uma linguagem muito chula que ele apresenta, né, para um presidente da República. E desde então os estudantes estão se organizando, fazendo assembleia, discutindo o papel da universidade, discutindo o papel dos estudantes e apontando certas soluções, né, para a própria universidade. O caminho é a extinção dos cursos de Ciências Sociais, Filosofia e História? É o que ele quer, mas nós não permitiremos, né, Renato? E a partir dessas assembleias que foram feitas dos estudantes, junto com professores, técnicos administrativos, junto com a comunidade... A maior reunião da comunidade universitária dos últimos anos, né? Exatamente. Reuniu quantas pessoas? Exatamente. A proporção é gigantesca, né? Porque em várias cidades se reuniram centros acadêmicos, diretórios acadêmicos. Então, dentro dessas assembleias, foi definido que no dia 15, junto com professores e técnicos, ia ser feita uma manifestação de rua. Então, toda essa discussão que estava sendo feita meses anteriores nas próprias universidades, a gente colocou para fora no dia 15. Então, no dia 15 foi um resultado para fora do que estava acontecendo na universidade há algum tempo atrás. Daniela, né? Qual que é a grande preocupação sua como estudante e dos seus colegas hoje? A nossa grande preocupação dos estudantes é uma preocupação mais política, é isso que eu quero saber. É conseguir formar, sair da universidade com um diploma na mão, depois que tiver um diploma na mão, ter condições de um emprego com dignidade. Então essa é a minha preocupação enquanto estudante e minha preocupação também... Você é filiado a algum partido político? No momento, não. Não, né? Existe alguma incidência de partido político nessa estrutura que vocês estão montando? Giovanni, o movimento estudantil ele é amplo. Ele aceita pessoas filiadas, pessoas espíritas, evangélicas, pessoas héteros, homossexuais. Não há discriminação. Você se sente à vontade à frente de um movimento como esse? Com certeza. Mesmo contra os ataques que geralmente se faz até de natureza ética a lideranças estudantis? Ataque sempre vai ter, né? Então, por que eu me sinto tão à vontade frente ao movimento estudantil? Porque o movimento estudantil, a luta é pela educação. Entendemos que a educação é uma ferramenta emancipadora para a sociedade e uma ferramenta de empoderamento da população, de soberania nacional. Então, quando a gente vai discutir sobre economia, sobre segurança pública, os estudantes, o movimento estudantil coloca a educação como meio principal de solucionar os principais problemas que a gente encontra na nossa sociedade, né? Então, pela educação, a gente consegue transformar muita coisa. Como é que é a sua interação com professores nessa área? Como é que você chega ao movimento estudantil? Eu cheguei no movimento estudantil em 2011, quando eu era secundarista, estudante do Colégio Liceu de Goiânia, e... A bandeira principal daquela luta em 2011 é do Passe Livre Estudantil. Nós éramos secundaristas, reunimos o Colégio Liceu, IEG, Colu, José Carlos de Almeida, com os colégios centrais e de Campinas, fizemos algumas manifestações e conseguimos a lei
Lei Municipal do Passe Livre Estudantil em 2012, se eu não me engano. Então, por essa conquista, eu vi o tanto que os Você estudantes... participou daquele movimento Vem Pra Rua, 2013? Também participei, mas eu vim pela luta do passe livre estudantil em 2011, né? O passe livre hoje corre o risco de ser revogado? Ronaldo Caiado apresentou uma reforma, né? Fazendo várias reformas no passe livre, tirando o benefício de estudantes de graduação, por exemplo, diminuindo em quase 60 milhões o investimento no passe livre estudantil, 60 milhões mensais de corte. Isso atrapalha a ida do estudante para a universidade? Com certeza, né, estudante Renato? pobre. Com certeza. Porque o UFG hoje não é só de estudante rico. Acabou. E existem estudantes por cotas sociais, por cotas raciais, existem estudantes oriundos do ensino público, não é? Essa foi outra conquista do movimento estudantil. Em 2011, se eu não me engano, foi estabelecida a lei das cotas, né, tanto para estudantes oriundos de escolas públicas, quanto para negros, negras, quilombolas, indígenas. E com isso, a gente conseguiu que a universidade fosse popularizada, né, que a universidade era muito elitizada. Então, hoje, cerca de 60% das universidades do país, ela é constituída por estudantes de classe D e E. Então, hoje nós temos um maior acesso, né, pessoas mais pobres têm acesso a entrar numa universidade. E isso também é pelas cotas, mas também pelo auxílio que o governo está dando para os estudantes, como o passe livre estudantil, a bolsa permanência, a bolsa alimentação. Então, isso possibilita o estudante de origem humilde, que não tinha oportunidade anteriormente de estar numa universidade, estar hoje. O que é a manifestação programada para o dia 30, a próxima quinta-feira, Giovanni Bueno? No dia 30, mais uma movimentação que a gente vai dar uma visibilidade para a comunidade externa também. A Uni lançou um movimento que é aula na rua, para a gente colocar nas praças de maior circulação da cidade o que acontece dentro da universidade. Por exemplo, hoje a gente tem a Universidade Federal de Goiás, que funciona o Hospital das Clínicas, que faz milhares de atendimentos mensais, diários lá, para as pessoas que mais precisam, mais necessitam, né? Então, é falar para a comunidade, para o morador aqui de Goiás, de Goiânia, olha, o Hospital das Clínicas pode fechar se tiver o corte na Universidade Federal de Goiás. A sua universidade lá de Niquelândia, de Morrinhos, pode fechar. Então, nós vamos estar fazendo esse movimento, né, até o dia 30. No dia 30, vamos trazer todo mundo para a rua. E além do estudante, além do professor, são pais, são as pessoas da comunidade que têm esse cuidado com a universidade, que têm esse cuidado do saber, que precisa da universidade funcionando ativamente, né? As universidades hoje são um centro de balbúrdia, como diz o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu queria que ele explicasse um pouquinho também o que é essa balbúrdia, né? Hoje, 90% do conhecimento científico sai das universidades públicas, né? Então, a gente tem que ter muito carinho e respeito quando a gente lida com esses profissionais da educação, porque a universidade é uma grande produção de conhecimento em todas as partes, parte da saúde, parte de segurança pública também é muito forte, né? Então, eu vejo a universidade com os olhos diferentes do nosso presidente atual. Eu vejo a universidade com muito respeito, um lugar de transformação, em que você pode sair de lá com uma mente abrilhantada e conseguindo fazer um retorno para a sociedade de uma forma muito melhor. Daniela, deixa eu te perguntar aqui, nosso tempo já está esgotando. Primeiro quero falar que foi um prazer, você é muito graciosa, muito carismática, não é à toa que você chegou no lugar que você está muito preparada para isso. Te desejo muita sorte, viu? Agora, queria lhe perguntar, você sente que o movimento que você representa, ele realmente responde pelo pensamento de todos os estudantes? Acredito que sim. Por que eu falo isso? Uma vez convocados os estudantes, eles irão em massa para esse movimento? O dia 15 foi uma resposta a isso, né? O dia 30 vai ser uma outra resposta a isso. Nós temos quantos estudantes universitários em Goiânia, aproximadamente? Esse número eu não sei de cor. Eu sei que a UFG, por exemplo, tem cerca de 30 mil estudantes, a UEG também... Tem 26 mil? 20, só de graduação, na verdade, né? Graduação. Aí mas tem espalhado AD, em quase uma centena de cidades. Exatamente, né? Aí juntando, tem várias privadas. E, inclusive, por que eu vou te falar que o movimento estudantil tem a representatividade dos estudantes? As entidades estudantis, elas atuam por eleições, né? E cada universidade tem o seu processo
processo de eleger um delegado que vai votar no próximo presidente da Rua. Não. Eu conheço, acredite em mim, conheço isso bastante. Eu participo disso desde os meus 14 anos. Daniela Cruz, o fato de você ser uma mulher afrodescendente, de origem do norte do Brasil, de família pobre, com um discurso, uma narrativa à esquerda do governo Jair Bolsonaro. Isso te trouxe constrangimentos, enfrentou obstáculos nisso? Eu tenho a felicidade de fazer ciências sociais, políticas públicas na UFG, e o que me traz muito conhecimento sobre como é feita a política, né? E o que eu assumo hoje como responsabilidade de fazer essa questão política, né, discutir educação e também de fazer todas essas movimentações é sempre o respeito, Renato. Eu tenho a minha posição ideológica, você tem outra, outro estudante tem outro, mas com respeito a gente consegue conversar, se entender e colocar a pauta que nos une, né? Então tá bom, eu não concordo com você sobre a questão da reforma da aposentadoria, mas eu concordo com você que a gente não pode aceitar cortes na educação. Beleza, então vamos deixar esse assunto pra lá, mas o que nos une, o que a gente pode fazer para lutar em conjunto, né? Agora, provocações, né, sempre vai existir, né? Mas cabe a nós ter uma responsabilidade com o movimento de fato, né? E o que a gente quer com isso, o que a gente vai querer como consequência. Então, é sempre ter muito respeito, sempre ter muito objetivo, né? E sempre tratar com pessoas que têm pensamento divergentes o que nos une nesse momento. E o que nos une nesse momento é garantir uma educação de qualidade para todos. Daniela, eu desejo muita boa sorte. Eu entendo que você está num momento importante da história. Já estive em situações parecidas com a sua no passado. E acredito que a gente vai se encontrar ainda novamente aqui. Controverso está à sua disposição, tá? Ok, muito obrigada. E tem aqui esse espaço para você. Faça o seu convite, utilize a nossa câmera para você convidar aí a população para o dia 30. Bom, eu quero convidar todos que estão me assistindo para conhecer, de fato, o que é produzido dentro da universidade e para fazer essa defesa da educação, né? Dia 30 vamos estar novamente às ruas para falar que não vamos aceitar nenhum corte na educação, para dar mais oportunidade para as pessoas entrarem na universidade, saírem com seu diploma e terem um trabalho de qualidade. Então venha você também participar da nossa manifestação dia 30 de maio. Você está no programa Controverso, continue conosco. No próximo bloco, nós estaremos com o ex-reitor da UEG, Dr. Haroldo Heimer. Fique conosco. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Programa Controverso, segundo bloco. Renato Dias, e quem é o nosso convidado desse momento? O ex-reitor da Universidade Estadual de Goiás, Haroldo Heimer, com 3 graduações, Teologia, Direito e Filosofia. Pulou direto para o doutorado em Israel e na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental, com estágio pós-doutoral em História Antiga na Unicamp. Além disso, ele foi eleito e reeleito na UEG e é servidor concursado da Universidade Estadual de Goiás. A importância da UEG no cenário acadêmico do estado de Goiás, Renato. A UEG está presente em 39 municípios com 41 campos. E eu queria que você perguntasse ao Haroldo Heimer qual é a estrutura, qual é o legado da instituição de ensino superior hoje. Renato, aproveitando já a deixa do Haroldo, primeiro seja muito bem-vindo ao programa Controverso. Um prazer ter você abrilhanta, aquilata melhor ainda essa discussão. É um grande prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado, é uma alegria ter recebido o convite. O Renato foi meu aluno no mestrado em Direito na PUC, de lá nos conhecemos, considero um grande jornalista, assim como também a você.
A Universidade Estadual de Goiás é uma instituição que completou 20 anos, ela está presente em 39 municípios, são 41 campos, e essa estrutura, ela basicamente foi montada em 2005 e 2006. Eu assumi em 2012 e de lá para cá nós conseguimos pelo menos diminuir um campus, passando de 42 para 41. Então, é uma estrutura universitária que funciona de forma diferente da federal, diferente das privadas, porque basicamente atende a população pobre do estado de Goiás. 83% dos alunos que entram na UEG vêm da escola pública. 81, 82% dizem de si mesmos que vêm de família com renda familiar até 3 salários mínimos. Portanto, é uma instituição que mereceria o título de a Universidade do Povo Goiano, porque lida com essas realidades. Então, é uma estrutura complexa, são 156 cursos de graduação, são 14 mestrados, 2 doutorados, uma série de especializações. E quando você pergunta qual é o legado depois de 7 anos de condução da universidade, eu diria o seguinte: junto com a nossa equipe, nós fizemos um esforço enorme para transformar a UEG de um colegião em universidade. Se você hoje pergunta quem oferece mestrado e doutorado no estado de Goiás, todo mundo vai responder: a Federal está à frente. Se você perguntar quem vem em segundo lugar, hoje a resposta é: a UEG é o segundo maior ofertante de mestrado e doutorado no estado de Goiás. Portanto, essa foi a grande transformação. Tem outros dados que são, assim, que é bom a gente dizer. Nós temos uma taxa de sucesso. Taxa de sucesso significa, de cada 100 alunos que entram na universidade, você pergunta quantos chegam ao final. A média nacional é 43%. Nós conseguimos, com as nossas modificações, uma reestruturação curricular, chegar a 57%, portanto 14% acima da média nacional. Outra coisa que nós fizemos em termos do ponto de vista da eficiência foi o seguinte: nós mapeamos todas as vagas existentes na universidade e conseguimos, com uma série de ações de transferência, de reingresso, de ingresso com o uso do Enem, nós conseguimos chegar a 87% de ocupação das vagas existentes na universidade. Aqui cabe lembrar que nacionalmente você tem instituições que operam aí entre 50% e 60% da taxa de ocupação. Então nós conseguimos, do ponto de vista da eficiência, visto que as vagas já estão financiadas por recursos públicos, nós conseguimos trazer mais alunos para dentro. Conseguimos aumentar, ao longo desses 7 anos, de 16 mil alunos para 26 mil alunos, com quase 500 servidores a menos, professores e técnicos. Então, são alguns dados que, no meio dessa discussão toda, nem sempre é lembrado. Agora, o que efetivamente criou a situação de crise para a universidade em 2019 foi a decisão do governo anterior, em 2018, de aplicar um redutor de 30% no custeio, na verba prevista para a universidade. Esse redutor foi um corte ou foi um contingenciamento? É um contingenciamento com base na emenda constitucional 50 e a emenda constitucional 53, que faculta... Constitucional do Estado de Goiás. Do Estado de Goiás, porque a UEG tem uma vinculação constitucional prevista no artigo 158, e em cima dessa vinculação constitucional foram aprovadas 2 emendas constitucionais que permitem ao chefe do Executivo contingenciar primeiro até 20%, depois até 30%. Só que no caso da UEG, isso nunca havia sido aplicado desde 2015. E foi para mim uma surpresa e uma enorme decepção. Aí por novembro do ano passado, ver que na Assembleia estava um orçamento que nos colocava com 30% a menos de recurso para 2019. O que isso pode impactar na UEG em 2017, 2019, que impactou?
Significa praticamente não tem investimento, você tem muito menos dinheiro para custeio, então viagens de apoio para alunos, para professores, participação em eventos diárias e uma série dessas ações que são necessárias na universidade. E ensino, pesquisa e extensão? Também vai afetando, porque na medida em que a universidade está menos presente, se reúne menos, discute menos, você tem menos produção intelectual. Porque a universidade é isso, é um corpo vivo que vive da diversidade da discussão, das ideias críticas, da construção do conhecimento, da socialização do conhecimento construído com a sociedade e também na interface com os setores produtivos. Deixa eu só mencionar ainda um exemplo. Nós, há 2 anos, nós começamos um convênio com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, que agora... São José dos Campos. São José dos Campos. Agora, em 2019, com uma verba que já está assegurada na CAPES, que é o órgão de fomento à pós-graduação, nós vamos começar a desenvolver, junto com outros parceiros universitários, uma série de ações em Anápolis ligadas à logística da aeronáutica, em convênio também com a base em Anápolis. Então, são exemplos assim de coisas que foram sendo construídas e que levam tempo para a sua maturação e trazer os devidos frutos. Então, olhando para frente... Concursos públicos estão descartados, isso é com a falta de recursos. Isso é decisão de governo, porque, infelizmente, a situação orçamentária financeira ela é mais crítica do que ela era apresentada em 2018 e a UEG acabou entrando no meio dessas discussões todas de uma política de austeridade fiscal. Reitor, deixa nosso tempo, acho que a apresentação do senhor foi extremamente rica. Tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores não conheciam essa dimensão de grandeza da UEG. O senhor falou sobre presença no estado, 139 municípios. O senhor colocou uma produção poderosíssima, principalmente de alcance, de inclusão de uma massa pobre da população, que eu tenho certeza que muitos não conheciam. Mas eu gostaria de trazer um contraponto importante. Em outros países, há uma participação nas universidades, no meio acadêmico, não só da presença do governo, mas também da participação da iniciativa privada. Não tem nenhum tipo de projeto da iniciativa privada nas pesquisas acadêmicas? Por exemplo, um projeto como esse, de desenvolvimento aerotecnológico, do ITA, envolvendo a área de tecnologia de aviação. Não seria interessante? Nós temos um parque hoje industrial em Goiás que está em franco crescimento. Não haveria condição de buscar esses empresários em Goiás para que pudesse dar um pouco de apoio? Eu vou dizer de forma geral, as instituições, especialmente sob a liderança da Federal de Goiás, aí destacando o professor Edivar, ele tem feito todo esse diálogo, mas é um diálogo que não acontece com tanta agilidade. Pela Universidade Estadual de Goiás, nós temos convênio com várias empresas farmacêuticas, com a Ambev, com parques e com empresas em várias cidades no interior do estado. Então, são diálogos que já acontecem, mas que precisam ainda de muito mais maturação, mais cultivo, para trazer os seus devidos resultados. Então, eu sou totalmente adepto da ideia de que, se você conseguir estabelecer um bom diálogo com o setor empresarial, no sentido de colaborar com o financiamento de pesquisas, como acontece no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, mas acontece em menor proporção no Brasil, porque no Brasil nós temos um histórico de que a academia e as empresas, elas caminham como se fosse por trilhos paralelos, e nós precisamos achar caminhos de aproximação. O CRTI, que está instalado no Parque Tecnológico em Samambaia, ligado à Universidade Federal, é o melhor exemplo que nós temos em Goiás de diálogo entre academia e setor produtivo.
e outras universidades com a criação de núcleos de empresas juniores, de início de parques tecnológicos, ou mesmo de um centro de empreendedorismo, como nós também construímos na UEG e figura entre um dos melhores do Estado, são iniciativas que estão aí, que vão colocando no mercado empresas a partir de ideias que são cultivadas dentro da universidade. O histórico do nosso Centro de Empreendedorismo e Incubação de Empresas vem de 2011 e 2012, basicamente. Nós já devemos ter perto de 20 empresas incubadas e várias já graduadas e algumas já valendo alguns milhões depois de 2, 3 anos de acompanhamento. Então, é uma coisa que não se fala muito, mas isso existe, esse diálogo entre academia, sociedade, setor produtivo, existe, especialmente nesse momento em que se questiona tanto a função social da universidade pública. A gente tem que lembrar necessariamente que o que nós temos de ciência, de produção de conhecimento no Brasil, majoritariamente, eu vou dizer, os dados jogam em torno de 90% é produzido na universidade pública, seja ela federal, seja ela estadual. E aí, por exemplo, entre as estaduais está a UEG, mas você tem as 3 grandes paulistas, a USP, a Unicamp, a Unesp. E toda essa produção, isso é bom o internauta e o nosso telespectador saber, e toda essa produção está sendo colocada em risco agora com essas propostas de contingenciamento, é isso? É isso, no cenário, especialmente no cenário nacional, mas isso vai se replicando também para dentro dos estados. Por exemplo, se você pegar um dado do ponto de vista de números, quando nós falamos da UEG, nós estamos falando de um recurso do Tesouro Estadual na ordem de 220, 230 milhões, chegando talvez 250 milhões este ano. Quando você pega o déficit da Previdência do Estado de Goiás, o governo tem que pegar todo mês 200 milhões e colocar para cobrir o déficit. Significa, todo mês, o orçamento anual da UEG é colocado para cobrir o déficit da Previdência. Então, esse é um dado que mostra que quando nós estamos discutindo a universidade, que lida com 25, 26 ou quase 27 mil alunos, nós estamos fazendo investimento para o futuro. Enquanto que no déficit da Previdência nós estamos só cobrindo aquilo que digamos, tem que ser coberto pelo direito adquirido, mas a proporção é descomunal. São 12 UEGs que são colocadas ao longo do ano no déficit da Previdência. Dr. Reimer, infelizmente o nosso tempo é muito pequeno para tudo aquilo que a gente tem que abordar. Mas eu gostaria de fazer um desafio de raciocínio com o senhor. Nós sabemos que o Estado de Goiás hoje se encontra numa situação praticamente de falência. Nós, inclusive, fomos inseridos aí num contexto de pedido aí praticamente de moratória. Então não há recursos no Estado para situações de saúde, de segurança pública, não há situações para tocar a máquina pública e a educação ela também está dentro dessa esfera administrativa geral. Qual seria, na percepção do senhor não está mais no comando da UEG, mas qual seria a alternativa que haveria, porque dentro de um cenário como esse, que sugestão haveria, o senhor acredita que a comunidade acadêmica poderia trazer de contribuição para um diálogo? Só complementando o Giovanni Bueno, só complementando, como reinventar a UEG e as universidades públicas no Brasil e em Goiás? Eu vou só me restringir ao caso da UEG. A UEG, especificamente. A UEG, a discussão atual, e que já foi a nossa discussão dos últimos 3 para 4 anos, é o tal do redesenho da instituição. Porque nós herdamos uma construção da primeira década desse século. O colegião. 2005, 2006. E quando você busca mexer em alguma estrutura dessas, vou só citar um exemplo. Niquelândia tem 50 mil habitantes. Nós temos um campus lá que não tem sede própria.
nos critérios que foram elaborados pela comissão de redesenho, é um campus que não deveria continuar existindo no futuro. Porque foram critérios, às vezes, mais políticos do que acadêmicos. Não, agora o critério de... Sim, para abrir, sobre isso não quero discutir agora, estou só pensando no redesenho. Como é que você vai retirar um investimento em pessoas numa cidade como Niquelândia, que já sofreu com o fechamento da mineradora, que tem toda uma crise social, se o Estado se retira também desta cidade, então é um investimento a menos e muito menos chance de desenvolvimento. Se você replica isso no Estado, a gente vai ter o seguinte quadro de que em qualquer reordenamento da universidade, por mais que eu estivesse o tempo todo convencido de que do jeito que estava era grande demais, é muito custeio, é muito custo todo mês, porque você multiplica todo o custeio por 40 praticamente, 41 vezes. Você precisaria operar de forma menor, de forma mais otimizada, mas aí você lida com a pressão das lideranças religiosas, sociais, políticas da cidade e da região. E no caso da UEG, ainda cabe lembrar que nós recebemos alunos, pelo último dado que eu tenho ciência, de 236 municípios. Quer dizer, só faltam 10 municípios para que a UEG tenha alunos de todo o estado de Goiás. Então, é uma presença, e se você lembrar que em 20 anos de história, 100 mil goianos receberam um diploma de ensino superior. Então, isso é uma transformação para o desenvolvimento regional que não está nas manchetes dos jornais no dia a dia, mas é um serviço que foi prestado ao longo do tempo. E se você olha mais para trás, a UEG ela não tem só 20 anos. Ela foi criada, o primeiro embrião foi criado por Mauro Borges em 62, aqui em Goiânia com a Ezefego e com a antiga Faceia em Anápolis. E um conjunto de outros atores, lembrando, por exemplo, Iris Rezende, que nos anos 80 e nos anos 90 criou pelo menos, acho que umas 12 ou 15 faculdades isoladas no interior do estado, que todas foram integradas à UEG. Portanto, a Universidade Estadual de Goiás, ela tem um histórico de várias décadas. Se você quiser, são mais de 50 anos, contando desde as primeiras células em 62, chegando agora ao ano de 2019. Então, são serviços prestados de efetiva contribuição. Mas então a comunidade acadêmica da UEG não teria então uma solução a reflexões a serem feitas, mas não uma solução imediata para ser proposta? Não, porque a solução ela não pode ser imediata. Se você, por exemplo, de momento... A receita da austeridade fiscal não é o caminho. A austeridade fiscal ela é necessária em qualquer administração pública, mas no caso da universidade você não consegue fechar um curso ou um campus de uma hora para a outra. É algo que tem que ser em processo. Dr. Haroldo Reimer, muito obrigado pela sua participação e você permaneça conosco, continuamos nessa reflexão. Conversaremos agora com o Dr. Nelson Amaral, assessor pela Universidade Federal de Goiás. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Você está de volta no programa Controverso, hoje analisando o contingenciamento de verbas da educação. E para isso, convidamos o doutor Nelson Amaral, assessor especial da Universidade Federal de Goiás. Renato Dias, com quem é que estamos conversando? Graduado em Física, mestre em Física, doutor em Educação, membro
da coordenação do programa de pós-graduação na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, assessor especial do reitor da UFG, Edivar Madureira, no exercício do seu 3º mandato. É um ícone da educação na UFG. Doutor Nelson Amaral, prazer recebê-lo aqui conosco. O senhor, com o seu vasto currículo, abrilhanta não só a Academia Goiana, mas abrilhanta também o nosso programa nessa discussão que nós pretendemos trazer bastante luz para o nosso telespectador, para o nosso internauta, aonde parece que está muita gente dizendo muito e entendendo pouco. E gostaríamos de começar exatamente sobre isso. O que representa esse contingenciamento na realidade da Universidade Federal do Estado de Goiás? É um prazer estar aqui com vocês para essa discussão. Tem muita conversa, muita discussão e muitas pessoas não estão entendendo. E no meu entender, a minha maneira de interpretar essa situação é porque o atual governo, entrou com a mensagem errada. Ao invés de falar em contingenciamento, o que é uma atitude normal na execução orçamentária, não é a primeira vez que ocorre, aconteceu em anos anteriores também. À medida que a arrecadação vai ocorrendo ao longo do 2º semestre, os valores vão sendo liberados, e ele entrou com a linguagem de corte. E corte punitivo. Se vocês se lembram, ele falou primeiro em cortar da UNB, da Federal Fluminense e da Federal da Bahia, porque estavam aprontando balbúrdias em seus campos. O que seria essa balbúrdia que o Ministério da Educação apontou? Seria bom perguntar para ele o que é essa balbúrdia. Ele não explica, né? Ele não explica o que é balbúrdia e, pior, ele falou em eventos ridículos que essas instituições estão promovendo. E o que são eventos ridículos? Então, a entrada do governo foi por aí, ao invés de entrar com a linguagem técnica correta, que o ministro conhece, porque ele é economista, que é o contingenciamento, é uma atitude natural, normal, na execução orçamentária, quando o país tem problemas na sua arrecadação e tudo mais. Não é a primeira vez que ocorre isso. Então, ele entrou com essa linguagem agressiva, com a linguagem de punição, e isso revoltou bastante a comunidade, os estudantes e tudo mais. Doutor Nelson, então daí a origem da confusão. Doutor Nelson, então eu só quero deixar muito claro para o nosso telespectador, porque essa é a visão que eu tenho também, que a origem da discussão, ela não partiu da academia, ela partiu do próprio governo. E também eu só quero discordar do senhor que ela não partiu do ministro, não, ela partiu do presidente. O presidente disse corte quando ele citou a questão de filosofia e de sociologia. Isso foi anterior. Era anterior. A discussão nasce ali. Partido, ideologia de gênero. Não. Marxismo cultural. Não. E essa discussão é anterior, mas ela começa uma semana antes do ministro dizer que haveriam cortes nessas universidades por conta da balbúrdia, uma semana antes, haveriam cortes no curso de filosofia e de sociologia, filosofia e história de humanas, e que isso seria porque eles seriam disseminadores de culturas e base esquerdista. Ponto. Marxismo cultural. E depois... Isso mostra outro desconhecimento. Isso. Como é que funciona a estrutura da universidade. Depois e o desconhecimento da autonomia universitária. Exatamente. Porque os recursos chegam para a universidade e a universidade tem autonomia de gestão financeira e orçamentária. Então não tem como haver uma intervenção num determinado curso da universidade. Para fazer isso, você teria que romper a autonomia universitária, porque a universidade tem, pela Constituição, autonomia de gestão financeira. E então, os recursos sendo encaminhados, é a universidade que decide. São só mais 6 minutos, então, elaborado isso, vamos agora para a prática. Então, esse contingenciamento sempre existiu, passamos por isso no governo Lula, governo Dilma, só não passamos no governo Temer, né? Passamos isso no governo Fernando Henrique Cardoso, esse contingenciamento sempre aconteceu. Agora, qual é o impacto desse contingenciamento feito agora com esse viés, inclusive, ideológico? Pois é, os contingenciamentos anteriores ocorreram, mas o país não entrou numa crise tão profunda como está entrando agora, de tal modo que ao longo do 2º semestre houve liberação. E às vezes há até... além do previsto. Além do previsto, e às vezes o Congresso Nacional aumenta a possibilidade de déficit fiscal, de tal modo que libera para áreas prioritárias o aumento do déficit fiscal. Então é preciso relativizar isso. Então essa perspectiva agora é sombria.
Porque o PIB é projeção de queda. A projeção é de queda. A projeção do PIB é de queda. A projeção de aumento de empregos é enorme. O descontrole em termos de... Nas contas públicas, o descontrole político do país está numa crise muito... O próprio Jair Bolsonaro admitiu isso, né, que o Brasil é ingovernável. A última carta que ele divulgou, que não foi ele que escreveu, mas que ele divulgou, mostra isso. Então, toda essa situação de crise, o PIB, hoje saiu novamente uma outra previsão de menor que 1,45. Então, a queda na arrecadação. A queda do PIB significa queda na arrecadação. Então, é sombrio hoje, a perspectiva dia que 20 chega. de maio. 20 de maio, hoje saiu essa previsão, essa queda. Mais uma queda, é a 12ª queda seguida, né? Consecutiva de previsão de crescimento. Isso impactará como as contas da UFG? Pois é, o professor Edvar tem dito reiteradamente que fará todo o possível para manter a universidade funcionando até o máximo. Esse máximo a gente imagina que é por volta do mês de setembro. Se não houver uma liberação de algumas parcelas desse bloqueio, a linguagem correta também é essa, bloqueio do orçamento e não o corte, por volta de setembro não terá mais condições de pagar água, luz, telefone, os terceirizados, a limpeza, a vigilância. E aí a universidade começa a entrar numa crise. Pesquisa, ensino e extensão. Pois é, isso começa a interferir, afetar de todo jeito. Você imagina, eu sempre exagero na minha análise, só para as pessoas perceberem, é claro que isso não vai ocorrer. Imagina o hospital das clínicas ter energia cortada. Diretor, que absurdo, absurdo será. Mas essa pode ser a situação. Nelson, então a única coisa que fica garantida são os salários. As únicas coisas que ficam garantidas são os salários. Estão garantidos os salários, a assistência estudantil também foi mantida. Isso. Nos valores que foram previstos inicialmente. São as despesas obrigatórias, no fim. E a assistência estudantil é obrigatória. Certo. É alimentação para o estudante no restaurante, manutenção das casas universitárias, bolsa permanência. Agora, o que nós temos? O cenário a partir de setembro toda a estrutura administrativa vai paralisando, vai definhando. Eu não diria a estrutura administrativa, a estrutura acadêmica vai parando. A estrutura acadêmica. O HC corre risco. O HC corre risco, as unidades acadêmicas, os laboratórios de pesquisa e tudo mais. Ou seja, é uma estrutura muito grande. Que tipo de pesquisa que pode sofrer paralisação e se perder por definitivo essas pesquisas? Na área de saúde, na área de biológicas, você tem muitas pesquisas que anos a fio os pesquisadores cuidam lá das suas cepas, dos seus componentes biológicos ali presentes. Então, se você perde aquela sequência tem que retomar do zero. Por conta de energia, você tem que retomar do zero. Ou seja, são anos e anos de pesquisa. Qual o número de... A comunidade universitária da UFG é constituída hoje de quantos campos, em quantas cidades, quantos alunos, professores, estudantes e trabalhadores terceirizados? Edvar Madureira... Tem campus aqui em Goiânia, né? Tem campus em Aparecida, que é bem recente, campus em Catalão e Jataí, que são 2 novas universidades já aprovadas, e que estão também em processo de implantação, e que também tiveram seus orçamentos cortados, né? Cortados na linguagem do ministro. Você tem ainda Firminópolis, que é um campus, que não tem custo de graduação. Em Caldas Novas também tem um campus, né? Que não tem custo de graduação. E vários polos da educação à distância no estado de Goiás como um todo. É claro que a UEG tem uma penetração muito maior no estado, nas regiões do que o Brasil. Diz que isso envolve 50 mil pessoas. É mais ou menos essa ordem. Doutor Nelson? 30 mil alunos de graduação, mais uns 6 mil, 5 mil de estudantes. Tem terceirizados, tem cursos de extensão, ou seja, lato sensu, um monte de... Nosso tempo ele já esgotou. Mas eu preciso perguntar algumas questões para o senhor agora bem tão objetivas quanto essas perguntas. Então, muito claramente é catastrófico. Sem dinheiro, as perdas são absolutas, inclusive dos resultados científicos de pesquisas que levaram-se anos, né? Esses objetos científicos podem se perder por completo. Mas eu tenho aqui comigo o entendimento de que também
foi a mesma pergunta que eu fiz para o ex-reitor da UFG, da UEG. Existe algum tipo de proposta dos reitores federais sobre gestão administrativa, de um repensar, porque o país chegou a uma situação financeira que realmente não tem recursos para tudo. Há algum tipo de proposta, algum tipo de redimensionamento, algum tipo de replanejamento oferecido pelos reitores? Olha, nós estamos falando um pouco da UFG, mas, na verdade, esse ambiente que a gente está vivendo aqui na UFG é um ambiente das 68 universidades federais no Brasil inteiro. Do Brasil. Esse é um sistema inigualável em qualquer país da América Latina, e mesmo em países mais desenvolvidos. Um sistema desse que ocupa todo o território nacional, oferece pós-graduação, mestrado e doutorado em todos os estados da federação, e um sistema construído e uma expansão muito grande na época dos militares. Então, porque eles imaginavam, na época da ditadura, um país como potência militar, uma potência de desenvolvimento na América Latina, uma potência intelectual, eles imaginavam isso. Então, esse sistema foi construído a partir desse momento e com essa estrutura toda. E é um patrimônio da população brasileira. Então, esse sistema ele tem que ser preservado para o futuro do país, até para promover o desenvolvimento. Agora, a comunidade universitária ela se autoavalia o tempo todo, permanentemente. Ela procura caminhos o tempo todo. A Universidade Federal de Goiás mesmo e várias universidades fizeram mudanças estatutárias, redefiniram suas posições com o Reúne, né, em termos de expansão de novos cursos, da época da deposição da Dilma até agora, houve toda uma reavaliação do processo de gestão na universidade, com relação à limpeza, vigilância. Por exemplo, uma sala que é limpada todo dia, pode ser que ela não precise ser limpada todo dia. Então foi feita uma bruta avaliação do sistema de limpeza da universidade. O sistema de segurança da universidade foi todo reavaliado. Os postos de segurança foram reavaliados para diminuir a quantidade E a produtividade foi reavaliada também? Por exemplo, há algumas críticas, o doutor Nelson, em relação, por exemplo, à letargia. Há um sentimento de que algumas operações são muito letárgicas por parte, por exemplo, do funcionalismo, há uma lentidão, há um certo vagar na forma como os servidores eles atuam, quando se olham para certa mobilidade do resto da sociedade, que a sociedade é um pouco mais rápida, um pouco mais austera, que a vida fora do meio acadêmico ele corre com mais vigor. Quando se olha, por exemplo, para as faculdades privadas, ela é mais ligeira, mais rápida, mais objetiva. Mesmo quando nós vamos para universidades estrangeiras, fora do país, ela é mais objetiva, mais rápida e alcança seus objetivos mais rápidos. Segundo ponto, só para poder fazer esse ponto de controvérsia, também sobre o questionamento quanto ao objeto das pesquisas. Quando nós olhamos, por exemplo, as pesquisas tecnológicas sobre aerodinâmica, sobre aeronáutica, sobre robótica, sobre nanotecnologia, parece uma coisa grandiosa. Mas nós temos sido bombardeados dia e noite nas redes sociais com pesquisas horríveis do ponto de vista escatológicos. O que é pesquisa horrível? Não, do ponto de vista escatológico, eu tenho pudor de repetir certos títulos. Do ponto de vista escatológico, sobre vasculhamento de anos, sobre putaria do funk de determinado lugar e assim, e etc., que não nos parece levar a lugar nenhum e que se gastou milhares e milhares de reais e que parece-me que o público pagante, que é exatamente o cidadão brasileiro, não se interessa mais em colocar dinheiro sobre esses valores. Então, nós temos
dimensões daquilo que se é produzido em mestrados e doutorados e pós-graduações, financiados pelo contribuinte, e que estão sendo questionados hoje e não contam com o apoio da população. Como que o meio acadêmico tem visto isso, que tem sido bombardeado? E me perdoa se eu fui um pouco pessoal na minha argumentação, mas eu também tenho sido questionado sobre isso, particularmente. Eu precisaria de um bom tempo agora para contra-argumentar. Eu lhe dou do meu programa 5 minutos. Toda a análise que você fez, porque a gente tem que compreender como funciona o ambiente universitário, né? O ambiente universitário é um ambiente de pluralidade, você tem que ter liberdade ali para as coisas acontecerem, você não pode bloquear, você tem que ter autonomia de pesquisa, autonomia dos temas a serem desenvolvidos. É claro que as pessoas vão atrás de financiamento, porque se você pega os orçamentos das universidades, elas não têm um dinheiro específico para pesquisa. Todas as pesquisas desenvolvidas no ambiente universitário, elas são por conta de demandas que os pesquisadores vão atrás. Do CNPq, da CAPES, da FINEP, da FAPEG, aqui no caso do Estado de Goiás. Que em algum momento tem origem pública, que em algum momento, em algum viés, em algum momento... também de interação com a iniciativa privada. Tem muita pesquisa de interação com a iniciativa privada. Por isso a universidade tem a Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP, que faz intermediação. Que em algum momento ele tem um benefício público, uma isenção fiscal, em algum momento ele se apoia... Às vezes não. E essa interação entre a empresa e a universidade também é uma interação complicada, porque a empresa quer... Aí eu vou chegar um pouco no ponto que você começou, porque a empresa quer uma coisa de imediata. E a universidade, o pensamento dela não é o imediatismo. E toda estrutura universitária no mundo é assim. Ou seja, uma vez eu li um artigo comparando o ambiente da IBM, o ambiente da IBM empresa, com o ambiente da IBM pesquisa. E o ambiente da IBM pesquisa é muito parecido com o ambiente universitário. Ou seja, as pessoas às vezes ficam ali o dia inteiro discutindo alguma coisa sem muita objetividade naquele momento. E dali pode sair uma criatividade. Então tem uma piada que a gente conta no ambiente universitário que o que é aquele cara que está naquela sala ali o dia inteiro pensando? O que ele está fazendo? Vamos mexer com esse cara, não tem cabimento essa pessoa ficar nessa sala o tempo todo ganhando dinheiro nosso, ganhando dinheiro do público, sem fazer nada. Falou, calma, deixa esse sujeito quieto lá, que a última vez que ele inventou alguma coisa, ele inventou o isopor. Então é assim que as coisas funcionam. Nunca existiu um projeto, vamos inventar a lâmpada elétrica, a luz elétrica. Foi num acidente lá de laboratório que se percebeu que aquele material sujeito a uma corrente elétrica, ele acendia. Aí foi elaborada a lâmpada depois. Quando um pesquisador, né, percebeu que a passagem da corrente elétrica, girava uma bússola, perguntaram para ele, o que quer dizer isso? Para que serve isso aí? Por que essa corrente elétrica vai mexer na bússola? Ele falou, não sei, mas minha intuição diz que isso ainda poderá, foi na época de reis, né? Ainda poderá render muitos impostos ao rei. Sabe qual é a base desse movimento? Passar uma corrente elétrica e mexer a bússola é o motor elétrico. Qualquer ventilador, qualquer liquidificador. Mas, doutor Nelson, eu sinto que a sociedade ela tem essa expectativa. Esse é o ambiente da universidade. Você tem que trabalhar assim. Agora, você comparou um ambiente de uma faculdade privada, por exemplo, com o ambiente da universidade. Uma faculdade privada, tudo bem, tem lá um bom ensino, abre às 6 da tarde, fecha às 10 da noite, às vezes só tem alguns poucos cursos, e não pode, é incomparável esse ambiente com o ambiente de uma universidade que está pesquisando na ponta do conhecimento. E quando você está pesquisando na ponta do conhecimento, o que significa dar novos passos do conhecimento, não tem como você dizer, ou ter controle total sobre o que está acontecendo ali. Então, é preciso entender essa diferença de ambientes que existem aí. E nenhum país do mundo pode abrir mão de um sistema universitário como o país tem. E nesse momento crítico que o país está passando, eu tenho muita esperança nos militares. Pode ser um pouco contraditório isso que eu vou dizer aqui agora. Pelo seguinte, foram eles que começaram a construir todo esse sistema. Eles perceberam que o país, para ser um país melhor,
teria que ter um ambiente universitário, porque eles começaram a comparar com os países europeus, com os países, principalmente com os Estados Unidos. Então, eles construíram, injetaram bastante dinheiro naquele momento para fazer toda essa expansão. Torturaram, mataram, fizeram tudo que fizeram, mas no ambiente universitário eles iniciaram essa estrutura, com professores em dedicação exclusiva, obrigando, entre aspas, os professores a fazerem mestrado e doutorado. Eu mesmo entrei em 76, e se eu não fosse fazer imediatamente o mestrado, eu poderia ser demitido, ou seja, existia essa regra. O período probatório que hoje existe, naquela época era esse, a pessoa tinha que sair para fazer uma pós-graduação. E movimentos muito maiores virão aí até setembro, outubro, se essa reversão, se esse bloqueio não for encontrado uma solução para ele de algum modo. Porque a sociedade brasileira não vai permitir a destruição desse patrimônio que foi construído durante todo esse tempo. E eu falo que é tão importante isso que eu vou abrir um outro programa controverso para voltarmos sobre educação. Professor, se eu puder participar, doutor, será um não, prazer. vou convidá-lo com certeza, inclusive, para dar mais abrangência para essa discussão que nós abrimos hoje. Doutor Nelson Amaral, o senhor está no programa Controverso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço vocês. Gente, foi muito bom podermos conversar até aqui, mas eu convido você para permanecer no Controverso. Nós continuaremos ainda na próxima semana discutindo esse tema sobre educação. Eu acho que nós não conseguimos ainda terminar todas essas nuances, nós teremos ainda mais alguns dias ainda, e eu creio que será importante para nós continuarmos. Quero que você esteja nas redes sociais, dando continuidade a esse debate junto conosco. Até a semana que vem, forte abraço.